Diversidade animal, módulo 6. Filo escolhido foi o dos moluscos. Os integrantes do grupo são Arthur Strans, Sofia Chacon e Vinícius Carvalho. Características gerais. Os moluscos são animais que apresentam simetria bilateral. São pertencentes aos eubilátérios. Também são celomados e triblásticos. A maioria deles apresenta rádula, que é uma estrutura do sistema digestório, que está presente em gastrópodes e cefalópodes. Ela se assemelha aos dentes e funciona como uma língua raspadora, em que apresenta vários dentículos que são posicionados para trás. Apresentam um sistema digestório completo, são protostômios, onde o blastópora origina primeiro a boca e depois o ânus. Apresentam um sistema circulatório aberto, principalmente em gastrópodes e univalves. A excreção é feita por metanefrídeos e o sistema respiratório pode ser variado, podendo ser por difusão direta, pulmões ou por quitenídeos, que são filamentos branquiais. Moluscos podem ser tanto dioicos quanto monoicos. Isso significa que pode haver diferenciação de gênero na espécie ou não, e a fecundação pode ser interna ou externa, e o seu desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Quando é indireto, é uma criação de larvas. A todo molusco faz reprodução sexuada. A fisiologia dos cefalópodes é dividida em três partes principais. A cabeça, então, grande parte dos órgãos sensoriais estão presentes e, no caso dos cefalópodes, grande parte do sistema nervoso também. A massa visceral, que abriga os órgãos internos, como o órgão do sistema digestivo, e os pés, que são responsáveis pela locomoção do animal. Em alguns animais, os pés são adaptados em tentáculos. O sistema sensorial dos moluscos é bastante eficaz. Por exemplo, os cefalópodes possuem tentáculos com quimiorreceptores que os permitem ver alterações no ambiente. Eles também possuem olhos extremamente evoluídos que já são capazes de formar imagens. Enquanto isso, os gastrópodes possuem um órgão específico, o ospádrio, que é um quimiorreceptor localizado perto do pé que os permitem ver alterações no ambiente. Além disso, também possuem olhos. Já os bivalves não possuem olhos e sua sensorial é através dos tentáculos palhares que possuem quimiorreceptores em suas pontas. O filo Molusca é representado por animais invertebrados de corpo mole que podem possuir ou não uma concha calcária interna ou externa. Esse filo possui 7 classes, sendo as 3 principais: os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes. Os bivalves são animais com conchas separadas em duas partes ou duas valvas. São exclusivamente aquáticos e, por isso, são filtradores. Eles possuem boca, mas eles não possuem cabeça. Podem ser vida livre ou sésseis. Sua massa visceral é altamente vascularizada e algumas espécies produzem pérolas como defesa para seu tecido interno, que é muito sensível. Essa classe surgiu no Cambriano e são os únicos moluscos que não apresentam rádula, estrutura utilizada para raspar os alimentos que se assemelha a dentes. Os principais representantes dessa classe são as ostras e os mexilhões. Os gastrópodes estão presentes como grupo desde o final do Cambriano, sendo a classe de moluscos mais diversa. Podem ser tanto terrestres quanto aquáticos, e a maioria de seus representantes possuem conchas assimétricas em formato espiralado, que os protegem. Então suas conchas podem funcionar também como abrigo e esconderijo de predadores. Os terrestres são pulmonados e os aquáticos respiram por brânquias. A espécie que apresenta uma concha externa desenvolvida são chamadas de caramujos e os com concha interna ou bem reduzida são denominadas lesmas. Essa classe também pode ser denominada como univalve, visto que só apresentam uma valva ou uma concha, que são similares. Os principais representantes dessa classe são os caramujos, caracóis e lesmas. Classe dos cefalópodes. Os cefalópodes têm como principais representantes os polvos, lulas e náutilos. Apresentam pés conectados à sua cabeça. São animais que têm cefalização, que dá o nome à classe, e por isso seu desenvolvimento nervoso é extremamente complexo. Seus pés são modificados em tentáculos e suas conchas podem ser internas, externas ou simplesmente não apresentarem conchas, mas em geral apresentam ela de forma reduzida ou perdida. Também tem funil, são exclusivamente aquáticos,
Tem reprodução sexuada, respiração branquial, tem sistema circulatório fechado, são dioicos e apresentam um sistema sensorial muito eficiente. Agora falando sobre classes menos conhecidas, começamos com a Caudofoveata. É uma classe pequena do filo Mollusca que são vermiformes, cilíndricos e não possuem concha. Eles habitam águas profundas e vivem enterrados no sedimento. Não possuem pé e nem estruturas como tentáculos e olhos. São bem pequenos. A Placofora são moluscos vermiformes pequenos, geralmente com milímetros, que vivem em todos os oceanos do mundo. São escavadores e alguns rastejam no lodo. Eles são uma mistura de características primitivas e específicas, em que se encontra a redução do pé, perda da rádula e muitos deles a perda das brânquias. Provavelmente foram uma ramificação inicial dos moluscos primitivos. Polyplacofora vivem exclusivamente em ambientes marinhos e são caracterizados por serem revestidos por uma valva com 8 partes sobrepostas na parte dorsal, não têm tentáculos e possuem uma cabeça minúscula. Monoplacofora são uma classe de moluscos que se julgava extinta até que em 1952 foi achado um espécime vivo. Possuem uma única concha arredondada de simetria bilateral. Essa concha é bem fina e frágil. É o ancestral dos gastrópodes. Sua evolução deu origem aos caramujos, caracóis e lesmas. Scafopoda é a classe de moluscos marinhos caracterizada pela presença de uma concha carbonatada em forma de cone e aberta dos dois lados. São exclusivamente marinhos e são encontradas em areia e lodo. São popularmente chamadas de dente de elefante pelo seu formato peculiar.